A paz do Senhor, irmãos. Um bom dia a todos vocês, a vocês que estão aqui com a gente e vocês que estão aí do outro lado. Graças a Deus pela tua vida. É bom nós nos reunirmos, mesmo distantes, mas nos reunirmos de alguma maneira e adorar a esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso e que tudo pode. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Eu quero falar nesta noite, ou melhor, eu vou repetir. Eu quero falar nesta manhã sobre 3 níveis que nós podemos estar. Livro de Mateus, capítulo 14. De certa forma, é uma história bastante conhecida nossa, mas vamos ver, vamos refletir sobre esse texto dentro desta visão que eu proponho. 3 níveis que nós podemos estar. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Eu, na verdade, vou ler apenas um versículo para não ser extenso. E a gente vai conversando sobre o restante. O versículo de número 22, o título: Jesus anda sobre as águas, pelo menos aqui na minha Bíblia. Apenas o verso de número 22 que diz assim: logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Somente esse versículo. Oremos ao Senhor antes de entrarmos na ministração. Querido Deus, obrigado por este momento feliz de estarmos na Tua presença e podermos refletir sobre a Tua palavra, podermos Te louvar com canções que exaltam, que magnificam o Teu nome, que as Tuas mãos estejam colocadas sobre nós, dispostas a nos abençoar, e nós também estejamos dispostos a aprender o que é que o Senhor tem para nos dizer, dispostos a Te oferecer o nosso melhor. O apóstolo Paulo diz, o nosso culto racional. Que nós estejamos, Senhor, com esta mentalidade, coração aberto, como terra boa, para receber a Tua palavra, que é a semente, e ela venha produzir. E produzir a 30, a 60, a 100 por 1, conforme a Tua vontade, conforme a nossa fé. Assim nós oramos, assim nós pedimos, assim nós agradecemos desde já a Tua presença, a manifestação do Teu Espírito Santo, o direcionamento que o Senhor nos dá. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Queridos, como eu disse, essa história é uma história bastante conhecida dentro dessa narrativa de Mateus. Nós começamos nesta leitura vendo que Jesus pede aos discípulos para que passem para o outro lado. E, enquanto isso, ele despede as multidões. Um caminho bastante falado aqui. Eu mesmo creio que no início dessa nossa, não vou chamar nossa não, mas no início da pandemia, eu penso que quando ministrei, eu falei sobre esse assunto. Que Jesus Cristo disse, passemos para o outro lado, ou passem para o outro lado. Então, esse seria uma maneira de nós enxergarmos de que se Jesus falou, a palavra dele tem autoridade, e então é do outro lado que nós vamos chegar. Não importa a turbulência, não importa a tempestade. A palavra de Jesus Cristo, ela é a maior. Jesus, num outro contexto, ele diz que aos discípulos: a mim foi dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Então, a ele pertence a autoridade. Então, quando ele fala, a palavra dele é acima de qualquer uma. Tanto aqui na terra, quanto no céu, enfim. E é uma autoridade que lhe foi dada. Ele não roubou, ele não usurpou. Muitas pessoas têm autoridade, mas autoridade roubada, usurpada. Satanás, por exemplo, é um que quis tomar o trono de Deus. Ou seja, não é esse tipo de autoridade. E a autoridade de Cristo, obviamente, é uma autoridade que não escraviza, liberta, é o contrário. Cura, salva,
a vida, leva para o céu. A autoridade de Cristo é essa. Ele um dia perguntou aos que estavam ao redor o que seria mais fácil, dizer ao paralítico, levanta e anda, ou perdoados são os seus pecados. Ora, quem é esse que pode perdoar pecados, não é? Mas a autoridade ele tem, enfim. Então essa seria uma visão que a gente poderia tirar, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero trazer uma reflexão nesta manhã sobre 3 níveis que eu e você podemos estar, ou talvez estejamos, ou a gente... Vamos analisar. O primeiro nível seria o nível da multidão. Muitas vezes nós estamos acompanhando Jesus, alguns versos antes do 22, conta-se a história da multiplicação dos pães, dos peixes. A multidão, ela vivenciou isso. Um milagre maravilhoso, multiplicação dos peixes. A multidão acompanha Jesus muitas vezes, até não apenas participa do milagre, mas recebe de alguma forma a bênção, o milagre do Senhor. Não é ruim estar entre a multidão, mas existem mais 2 níveis onde a gente pode caminhar. A multidão é um lugar, até mesmo que a gente pode estar, mas apenas acompanhando de longe. Podemos estar no meio da multidão. Olha que o versículo diz, o final do versículo diz que ele despedia as multidões. Então havia mais de uma multidão. Porque em meio àquela multidão havia as pessoas que recebiam, que viviam o milagre, mas haviam aqueles que estavam só olhando. Estava lá no meio, mas estava só olhando. Então eu não sei nessa parte da multidão onde que a gente se encontra, onde você se encontra. Você já viu quando você passa pela cidade? Em São Paulo era muito comum isso. Eu trabalhei muitos anos em São Paulo, ali pela região da Praça da Sé. E você de repente vê um grupo parado ali olhando alguma coisa. E você para ver também. E pergunta assim, escuta, o que está acontecendo? O da frente, o que te ouve, fala, não sei, é que o pessoal parou, está olhando, a gente está olhando também. Então vai atraindo pessoas. De repente a primeira pessoa que parou sabia o que estava fazendo, mas as demais vêm apenas no embalo. Então, as multidões, eu quero entender aqui que é um nível onde a gente pode estar vivendo os milagres ou não, apenas acompanhando. Mas a gente pode estar num segundo nível, num segundo estágio. Num segundo estágio. E aí é onde que a história diz que Jesus despede a multidão e ele sobe para o monte para orar. E depois ele vai de encontro aos discípulos que estavam no mar, e o texto nos fala, nos mostra que estava numa tempestade. E Jesus vai de encontro, mas vai de encontro de que maneira? Espera aí que a gente chega lá. Mas primeiro, o segundo estágio. O segundo estágio que eu diria, ou o segundo nível, onde eu e você podemos estar, é justamente dentro do barco. É justamente no barco. Estar no barco já é muito melhor do que estar na multidão. Porque estando na multidão, a gente se afasta de Cristo. Jesus despediu a multidão. Então, muitas vezes a gente está na multidão, vive um milagre, mas vai embora. Mas estar no barco não, é melhor. É um segundo nível, um segundo estágio onde eu e você podemos estar. E devemos estar. Porque aqui no barco, nesse segundo nível, a coisa muda. O milagre muda. A realidade ou a grandeza do milagre é outro. É outra. A grandeza do milagre é outra. Agora, lógico, os discípulos não sabiam. Jesus sabia. Os discípulos não. A gente hoje sabe, claro, por conta que a palavra nos fala. Estar no barco é arriscado. Sim, é arriscado. Porque você estando no barco, você está sujeito a passar pela tempestade. Então não é para qualquer um. Se você disser para a multidão assim, olha, entra no barco, mas só que vocês vão passar por uma tempestade. É possível que ninguém da multidão queira entrar no barco, porque já sabe de antemão.
Já está sendo avisada a multidão de que vai passar pela turbulência, vai passar pela tempestade. Então pode ser que na multidão ou da multidão não saia ninguém que queira entrar no barco, mas o convite para mim e para você nesta manhã é vir por barco. É vir para o barco. Então se você está na multidão vivendo milagres ou até participando dos milagres, das bênçãos do Senhor na tua vida, através da palavra eu quero liberar uma palavra para você, liberar uma palavra de bênção. Vem para o barco. Porque aqui no barco as coisas podem ser melhor. É possível ter turbulência? Sim, é possível. É possível passar por turbulências nesse segundo nível. Mas se você não estiver no segundo nível ou no segundo estágio, você não vai poder viver o terceiro estágio. Daqui a pouco a gente chega no terceiro estágio. Mas o fato é que estar nesse segundo nível não é para qualquer um. Mesmo sendo parte da multidão, eu acredito que estar na multidão seria pessoas que conhecem a Deus. Pessoas que até adoram a Deus, vez ou outra. Mas não vivem uma vida de integridade, de santidade, de retidão, de oração. Estar na multidão pode significar isso. Não vivendo esta vida de santidade, de comunhão, de adoração. Outro dia eu estava ouvindo uma ministração onde a pessoa disse que é melhor você adorar do que reclamar. Motivos para reclamar a gente tem, de sobra. Mas ao invés de você reclamar, meu irmão, adore. É lógico, é fácil isso? Não, não é fácil. É por isso que você permanece, ou muitas vezes a gente permanece na multidão. No momento de ir embora, a gente vira as costas e vai embora. Porque a gente não consegue passar para o próximo nível, a gente não consegue trocar reclamação por adoração. Então, por que eu vou querer ir para o barco? No barco as coisas vão se estreitar um pouco mais. Mas os discípulos foram. E o convite para mim e para você é irmos para o barco, é permanecermos no barco, não importa se o vento sopra. É possível que sopre. E vai soprar. Dentro dessa história, dentro deste texto, verso 24. O barco já estava a muitos estádios da terra, ou estava em alto mar, vamos dizer assim. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então isso pode acontecer, vai acontecer na nossa vida. Nós não vamos viver um mundo de rosas, um mar de rosas. A tempestade vai soprar, mas aí esse segundo nível é que vai nos levar para o terceiro, vai nos permitir viver o terceiro nível. E para esse terceiro nível é que eu quero convidar você, eu quero me convidar de estar vivendo esse terceiro nível. Não importa se é hoje, não importa se é daqui a pouco, de repente, da mesma coisa que aconteceu aqui nessa situação. Jesus manda os discípulos para lá, para o outro lado, atravessarem no barco, despede a multidão e vai orar. Entre uma coisa e outra existe um tempo que passa. Então eu não sei se esse tempo é uma semana, um mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, mas é importante que eu e você estejamos ali. Ou eu perguntaria, você preferiria estar no meio, entre a multidão, e Jesus fala, vocês podem ir embora. Muitas vezes a gente faz isso. A gente não espera nem entrar no barco e nem viver a tempestade. Eu não. Jesus falou para ir embora, eu vou embora mesmo. Ou a situação, né? Mas eu me lembrei agora do profeta Elias, quando disse para Eliseu, fica aí enquanto eu vou. Não, eu não vou ficar não. Nesse momento aí eu não vou largar do teu pé, porque Eliseu havia pedido a porção dobrada. E se Eliseu não visse quando Elias fosse tomado, ele não ia receber. Então Jesus despede você, meu irmão, não. Ou qualquer que seja a situação que te afaste, que você no meio da multidão, entre a multidão, pode ir embora, não vá embora, permaneça na presença do Pai, permaneça na presença do Senhor, permaneça na presença de Jesus. Estar nesse primeiro nível é bom.
Porque você pode vivenciar, você pode viver, você pode experimentar o milagre do Senhor, mas estar no barco no segundo nível é melhor. E agora nós vamos para o terceiro nível. A gente vê na história que Jesus, quando sai da sua oração e vai de encontro aos discípulos, a quarta vigília da noite, ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar, andando sobre as águas. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, se assustam e dizem: é um fantasma, e gritam de medo. A gente conhece essa história, eu disse, esse texto é muito conhecido. Jesus, porém, vendo os discípulos assustados, muitas vezes eu e você nesse barco, nessa nossa embarcação, estamos apavorados. E o Senhor olha para a gente e fala do jeito que Ele falou aqui: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Ou seja, eu estou me aproximando de vocês, eu estou junto com vocês, eu estou nesta causa, eu estou na embarcação da sua vida. Tem um outro texto que fala de Jesus estar no barco, estava dormindo. Esse Jesus não estava no barco, ele estava fora do barco. E muito mais maravilhoso é ele estar se aproximando do barco sobre as águas, ou seja, desafiando até mesmo a lei da física. Então, se Jesus está no barco ou não está no barco, se ele está na embarcação da sua vida ou não está na embarcação da tua vida, meu irmão, ele está se aproximando agora. E não importa se é de forma natural ou sobrenatural, como neste caso aqui, sobrenaturalmente Jesus vinha andando sobre as águas. Quem é que desafia a física e vence? Jesus não só desafiou, ele venceu, ele ultrapassou. Nenhum de nós. Quer ver uma outra lei, muito fácil da gente entender? A lei da gravidade. Quem é que é corajoso, super-homem, que vai pular de um prédio de 10, de 5, de 20 metros de altura? Ou mais? Ninguém, porque sabe que se pular, vai cair. É a lei da gravidade, você não vai subir. Não é como aquelas bexigas que a gente enche com um certo gás e ela sobe. Não, mas Cristo venceu isso. E os discípulos se assustam. Mas Jesus disse, eu repito, aqui no verso de número 27. Imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temas. Só vai ver Jesus andando sobre as águas quem está no barco. A multidão não viu. Mais uma vez eu insisto em dizer, se você quer ficar entre a multidão, amém, mas você não vai ver o milagre, ou não vai ver algo, já tinha visto milagres, mas não como esse. O milagre da multiplicação dos pães e peixes era tremendo, mas esse de andar sobre as águas, então cada nível que eu e você subimos, maior é o milagre de Deus que você vai ver, que eu vou ver, que eu vou viver, que eu vou experimentar. Bom, o segundo nível, que é estar no barco, é tremendo. Só enxergou quem estava lá. Só viveu isso, só experimentou. Imagine vocês, esses homens que estavam no barco, no futuro, contando essa história para os seus filhos, para as suas famílias, para o povo que estivesse ouvindo. O próprio Pedro, que nós vamos ver aqui, Pedro fala assim: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele faz isso. Jesus fala: vem, por quê? Sou eu mesmo, é Jesus mesmo, meu irmão. É Jesus mesmo. Agora, ter a ousadia de Pedro é poucos que têm. É poucos que têm essa ousadia. Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. É pouco que direciona a palavra a Jesus com tanta ousadia. Eu costumo dizer que se eu fosse um dos outros que estivesse ali no barco, eu ia pegar carona. Ora, meu irmão, sem ser Jesus, a outra pessoa que nós conhecemos na história que andou sobre as águas foi Pedro. Quando Jesus falou, vem, ele desceu do barco e foi. Se eu estivesse naquele barco e você, eu pergunto, não só eu, não. Eu pergunto, se você estivesse naquele barco, eu não sei, aqueles discípulos que estavam, os demais que estavam no barco, eles ficaram espantados. Mas não se espante não, meu irmão, com o milagre de Deus, não. Não se espante. Tente pegar carona. Se eu estivesse naquele barco, eu ia pegar carona naquela coisa sobrenatural que foi andar sobre as águas.
Então eu ia querer ir junto. Jesus, espera aí um pouquinho, eu também quero experimentar isso. Meu irmão, esta manhã o Senhor nos convida para experimentar esse terceiro nível, que é essa coisa extraordinária de andar sobre as águas, de desafiar as leis da física, o sobrenatural, que é viver este milagre, que as pessoas, humanamente falando, não acreditam, não enxergam. Há muitos que olham para essa história e dizem, história da carochinha. Isso é impossível. Há muitos, quando você de repente conta a sua história de superação, falam, eu não acredito. Porque eles só enxergam, as pessoas só enxergam quando você está lá em cima. Na trajetória que você está de baixo para cima, elas não enxergam isso. E quando você conta, não, eu andei sobre as águas. Eu desafiei. Elas não creem. Mas só vive isso quem está no barco. Só passa para o terceiro nível quem está no barco. Em que nível você está? No primeiro, entre a multidão. No segundo, dentro do barco. Porque dentro do barco você pelo menos vê. Se você não tem a ousadia, se eu e você não temos a ousadia de Pedro, pelo menos a gente vê. Pelo menos a gente vê. Eu vou dar um exemplo aqui do testemunho que o pastor Davi trouxe nessa semana. Na quarta-feira, de uma criança que foi curada e que os médicos não sabem o que aconteceu. Nós sabemos. Oração, Deus, ultrapassando os limites da nossa lei humana. Mas Ele pode. Eu não vivi esse milagre. Não conheço a criança. Eu não vivi. Mas eu estou, pelo menos, participando, vendo, porque eu estou dentro do barco. A igreja está no barco. Agora o mundo não crê, não vive, não vê. A multidão, de repente, a mesma coisa. Em que nível você está? Em que nível eu me encontro? Porque a gente pode mudar de nível, é lógico. Essa semana a gente viveu esse milagre dessa criança. Então a gente está nesse nível. Daqui uma semana a gente se afasta, a gente faz como a multidão, vai embora. Comeu o pão, o peixe, todo de barriga cheia, vão embora. Essa multidão aqui que Jesus despediu, foi a multidão do milagre do pão e peixe. Então encheu a barriga, está saciado, vira as costas e vai embora. Eu quero saber de barco, eu quero saber de entrar no segundo nível e estar sujeito a passar por uma tempestade. Não, que isso? Mas é só para quem é corajoso. Estar no barco é para quem tem coragem. E Jesus, a gente sabe que o texto vai nos falar que Pedro saiu do barco e foi em direção a Jesus. Vamos imaginar que seja uma distância dessa aqui, não sei, 5 metros, pode ser até mais distante, mas vamos colocar esses 4 metros aqui, 5 metros. Pedro saiu do barco e veio em direção a Jesus, mas ele começou a olhar, ou perceber o que estava ao seu redor, o vento. E quando ele olha para o vento e tira os seus olhos de Cristo, ele começa a afundar. Mas ele pede socorro. Senhor, me socorre. E Jesus estava ali. A multidão, para onde quer que ela tenha ido no primeiro nível, Jesus já não estava lá. A multidão, para onde quer que ela tenha se refugiado, Jesus não estava lá. Mas aqui no meio da tempestade, Jesus estava presente. Aí onde você está no meio da tempestade, é só clamar que Ele vem, Ele te ouve. Mas só vive isso se você estiver no segundo nível. E agora, como terceiro nível, Pedro andando, meu irmão, olha que milagre tremendo é esse, andar sobre as águas. Mesmo que neste momento, por conta da nossa fragilidade humana, porque isso é natural nosso, a gente olha assim, a gente olha para as circunstâncias que são contrárias. Mas mesmo olhando para as circunstâncias contrárias, quando a gente vai afundando, a gente pede socorro, grita, Senhor, me socorre.
Aí Jesus, imagina Jesus só esperando Pedro chegar. Jesus aqui parado e Pedro vindo. Aqui a um passo de Cristo, Pedro começa a afundar, ele pede socorro, o Senhor estende a mão e o levanta. E aí pega ele no colo e leva para o barco? Não, irmãos. Como você acha que eles voltaram para o barco? Andando. Ora, Jesus não pegou Pedro no colo aqui e foi carregando. Pelo menos é uma maneira da gente imaginar o contexto. E Jesus estende a mão para Pedro e volta caminhando para o barco. Esse é o terceiro nível. Jesus está caminhando contigo, Ele te estende a mão nesta manhã e fala assim: meu servo, não vai afundar não, você não vai ficar olhando para as circunstâncias não, me dá a mão aqui, me dá a mão aqui. Ele te pega na mão e te levanta, te sustenta, porque Ele é Deus. Porque não é uma história de conto de fadas, uma história da carochinha, não, porque Ele é Deus e Ele te sustenta. E agora, você, nesse terceiro nível, pode caminhar tranquilamente. Vocês pensam que Pedro, depois que ele quase afundando, Jesus estende a mão, levanta, ele se firma de novo na água. Você pensa que agora ele volta para o barco com medo? Não, titubeando? Não, agora ele volta junto com Cristo. E volta, talvez... Vamos conjecturar aqui, irmãos, talvez de peito estufado, pensando assim, ó, eles ficaram lá no barco, no segundo nível só, eles ficaram lá, mas eu vim, fui corajoso, fui ousado. Talvez o nosso cérebro, ele viaja a 1 milhão por hora. Nessa fração de segundos aqui, entre onde Jesus estendeu a mão, levantou Pedro e voltou caminhando, 4 passos, 5 passos, 10 metros, 5 metros, eu não sei. Mas nesse percurso aqui, imagina quantas coisas não passou pela cabeça de Pedro. Embora Jesus disse para ele assim, homem de pequena fé. Irmão, eu queria ser homem de pequena fé como Pedro. Imagina, se Pedro sendo de pequena fé, viveu esse milagre. Viveu esse terceiro nível de andar com Cristo ao seu lado. No primeiro momento, não. Ele obedeceu a palavra, ele obedeceu a voz e caminhou sozinho. Depois ele titubeou, mas agora ele foi pego pelas suas mãos e junto com Cristo do seu lado. Pensa no turbilhão de pensamento que passou pela cabeça de Pedro. E agora, para a gente encerrar, esse é o terceiro nível. Qual o nível que você está e qual o nível que você deseja experimentar? A gente pode transitar de um para o outro, mas qual é aquele que você quer permanecer? A decisão é tua. A decisão é minha. Eu posso transitar do primeiro para o segundo. Só tem uma coisa. Para que eu não esqueça. Você não consegue passar do primeiro para o terceiro de uma vez só. Você tem que passar pelo segundo nível. Então não importa o que você está vivendo. Não importa. Importa o que você vai fazer com isso. Qual é a sua decisão, a tua escolha agora. Se é voltar lá para o meio da multidão ou se é seguir em frente. Porque Jesus está chamando. Vem. Então, meu irmão, não pare nesse nível que você está. Busque um terceiro nível, que é viver esse milagre. Agora, para a gente concluir, como eu disse, os outros que estavam no barco. Imaginem vocês, também, a multidão de pensamentos que passava pela mente daqueles homens. Vendo, espantados, é claro, espantados, mas vendo Pedro andando sobre, Jesus andando sobre as águas, depois Pedro, porque até aquele momento eles já, é o fantasma. Então, enquanto é um fantasma, tudo bem, não tem problema. Mas agora o negócio ficou pior, porque não era um fantasma, era Jesus. E agora pior ainda, mais estupendo ainda, Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Então pensa na mentalidade, nos pensamentos que rodavam a mente daqueles homens ali dentro. A experiência de estar no barco, de estar vivendo aquele momento, a experiência de ver o milagre muito maior que nível, se a gente colocasse numa escala de 0 a 10, o pão e peixe estava no 4. Esse agora estava no 10.
Esse milagre aqui, ou essa experiência aqui, estava no nível 10. Aqueles homens dentro do barco, irmãos, estavam com os pensamentos também a 1 milhão por hora. E aí o texto vai, para a gente encerrar. 31, diz assim: imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, ou de pequena fé, por que duvidaste? E aí eles, no verso 32 diz, voltam ao barco, e logo que subiram para o barco, o vento cessou. Aleluia. O vento vai cessar na tua casa. O vento vai cessar na tua vida. Só esteja no nível certo. A multidão não presenciou isso. A multidão não experimentou isso. Larga a multidão, meu irmão. Vem para o barco. Vem para o barco. Vem experimentar o que é servir a Deus de verdade. Não servir a Deus de longe. Não servir a Deus de nome. Mas com uma vida realmente diante do altar. Ah, mas o que o povo vai dizer de mim? O que o meu pai vai falar de mim? O que a minha mãe, o que minha esposa? Meu irmão, para com isso. Ou você homem, mulher, você jovem, pare com isso. Venha viver o milagre de Deus estando no barco, estando próximo a Cristo. E não deixe Ele se afastar. E ainda que Ele não esteja presente, como nessa história aqui, Ele está se aproximando, Ele vai entrar na sua embarcação, e como o versículo que nós encerramos aqui, e logo que eles subiram, o vento cessou. Então, a palavra de Deus é essa para nós, para o nosso coração, nesta manhã. O vento vai cessar na embarcação da tua vida, mas você tem que estar na embarcação, porque se você não estiver lá na embarcação, estiver entre a multidão, meu irmão, aí eu vou falar poucas palavras, o problema é teu. Viva o milagre se você quiser, experimente o milagre de Deus se você quiser. O convite Ele nos faz, é estar na presença dEle, é estar na embarcação certa, é estar no nível certo. Para viver o outro nível, você precisa estar no nível certo. Eu vou repetir e vou encerrar. Não tem como você sair do nível 1 para o nível 3 de uma vez. Você precisa passar pelo 2 primeiro. Você está disposto a isso? Então eu te convido para nós orarmos a Deus. Como eu disse antes, nós podemos estar transitando entre um nível e outro. Mas o bom é que a gente permaneça sempre no nível 2 para o 3, 2 para o 3, sempre vivendo milagres. Passa a tempestade, não tem problema. A gente ora, a gente consagra, a gente jejua, a gente busca a Deus, a gente adora e não reclama. E aí vai para o 3º nível. Depois volta para o 2º nível, mas não tem problema. Mas entre esses dois, é o melhor lugar, melhor nível para mim e para você. Onde você estiver, ore a Deus junto comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela reflexão que nós podemos fazer e entender. Permita-nos vivenciar ou experimentar estar no 3º nível. O Senhor desafiando todas as leis, sejam físicas, sejam humanas, não desrespeitando, mas vencendo. Ajuda-nos ou nos direcione a isso, a estarmos vivendo esse milagre, Senhor. Esse milagre. Seja em qualquer área da nossa vida, Senhor. Senhor, se nós não temos a mesma ousadia de Pedro, mas que pelo menos o Senhor entre na embarcação e faça essa tempestade passar. Aonde, Senhor, estiver alguém me ouvindo neste momento e esteja dizendo nesta hora, eu estou vivendo esse momento de tempestade, o vento está forte. Entra na embarcação, Senhor, nesta embarcação, entra neste barco, Senhor. E só o fato do Senhor entrar, o vento já vai cessar. Nesse caso aqui, o Senhor não precisou nem ordenar, não precisou nem dizer, apenas entrou. Então, meu Deus, nós te convidamos, Jesus Cristo, nós te convidamos, na vida desta pessoa, na vida deste lar, Senhor, nesta embarcação, que o Senhor possa, a porta esteja aberta, o Senhor possa entrar, como nós ouvimos aqui no início do culto. Entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. O Senhor tem liberdade para isso.
Bom, pelo menos eu lhe dou essa liberdade. E eu espero que esse que esteja orando comigo também diga comigo a mesma coisa. Tenha liberdade de mexer na nossa estrutura, porque nós queremos viver, Senhor, do segundo para o terceiro, do segundo para o terceiro. Não queremos estar no primeiro nível, não. Estar no primeiro nível já é bom, porque nós estamos próximos de Ti, mas apenas próximo. Nós queremos viver no segundo para o terceiro, viver o milagre. De milagre em milagre nós vamos vivendo, e vamos chegar um dia nas mansões celestiais, até o dia que o Senhor voltar, é lógico, ou o Senhor nos chamar. Mas esse é o nosso propósito. Então nesta manhã, e através dessa oração, nós declaramos isso, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém, amém, e graças a Deus.